Shalom, meus amados, você está prestes a iniciar uma mensagem que vai falar diretamente com o seu coração, vai trazer transformação, edificação, aperfeiçoamento e bênção para a sua vida. Então não se distraia, simplesmente creia que Deus tem algo bom para você através dessa mensagem. Shalom, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Agora estão, né? Amém? Vocês estão felizes? Além desse domingo de chuva, glória a Deus. Passou o tempo, aquele tempo de calor. Então, está todo mundo feliz? Então, cutuca aí, o irmão que está do seu lado e fala: você está feliz? Porque eu estou muito feliz. E o meu desejo é que vocês também estejam felizes, como filhos de Deus, como igreja, como família. E eu quero compartilhar sobre isso, não se esquecendo que o tema da nossa série é Jesus, Ele está aqui, diz amém. Amém. O tema da nossa série, e eu gostaria, eu sempre quis falar sobre isso, mas eu gostaria que, eu nem achei que ia falar agora, mas eu gostaria que vocês não ficassem sentados aí atrás, eu gostaria que vocês sentassem aqui na frente, para ficar todo mundo perto, que hoje eu quero mexer com vocês, cutucar vocês, tá bom? Então, já estamos nesse nível, né? Tipo assim, vocês que estão aí atrás, venham para frente, nós já estamos chegando nesse nível, então estamos bem. E diante dessa série, eu quero, vai ser uma continuidade do culto de domingo. Então eu quero compartilhar com vocês, vou fazer a introdução dessa mensagem. Domingo acabou acontecendo um problema com a câmera e não conseguimos gravar para subir para o YouTube, então eu vou fazer uma introdução mediante a mensagem de domingo passado, para que a gente possa compreender o que Deus quer falar conosco hoje, amém? Vocês estão aqui? Estão comigo? Amém? Então, eu quero começar dizendo que o tema da nossa mensagem, da nossa série, que será em 4 domingos, é Jesus, Ele está aqui, diz amém. E o fato dele estar aqui significa que em todo momento nós o percebemos. O fato de nós crermos que Ele está aqui significa que em todo tempo nós o reconhecemos e nos relacionamos com Ele. Foi isso que nós falamos domingo passado, porque nós estamos relatando ali a mensagem de Lucas. E Lucas, Marcos e Mateus, João também fala sobre isso, na questão do dia da ressurreição de Jesus. Então nós começamos falando domingo passado sobre o posicionamento de Maria Madalena ao se preparar para fazer os rituais que era de costume da época após a morte da pessoa que tinha sido sepultada ou crucificada. Elas iam no sepulcro e passavam ali nesse corpo algumas especiarias. Então Maria Madalena se prepara, junto com outras mulheres, se preparam para ir até o sepulcro de Jesus, aonde na teoria eles acreditavam que Jesus estaria. Maria Madalena então chega até o sepulcro, e eu comentei isso domingo passado. Maria Madalena chega ao sepulcro, e quando ela se depara com o sepulcro está vazio. Então ela chega, ela se preparou, ela contou as horas, criou grandes expectativas para fazer aquilo que ela já sabia fazer. Repita comigo: aquilo que ela já sabia fazer. E por muitas vezes nós também nos encontramos assim. Nós nos preparamos para fazer aquilo que nós já sabemos o que precisa ser feito. Maria Madalena então estava fazendo tudo certo, estava coerente com os princípios que ela aprendeu. Qual foi o grande problema que nós colocamos na mensagem anterior? É que ela não entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo não era mais uma prática que seria de forma natural, mas que era de forma sobrenatural. Então, estudando mais sobre esses assuntos durante essa semana, eu entendi que para os judeus a alma dentro do corpo ficava durante 3 dias. Então, por isso que era necessário passar-se 3 dias. Então, o que ela estava esperando? Que ainda no sábado, aquele corpo estava lá e ela ia fazer os rituais. Mas quando ela se deparou com aquela situação, o corpo já não estava mais lá. Então, ela se frustrou, ela se decepcionou. Ela preparou todo o lugar, o ambiente, e não foi do jeito que ela imaginou. E eu já estou introduzindo a mensagem hoje. Nem tudo saiu do jeito que ela imaginou. Por quê?
ela imaginou fazer coisas de forma natural e Deus estava fazendo coisas de forma sobrenatural. Então o foco da mensagem de domingo passado foi que por muitas vezes nós não reconhecemos, não percebemos que Jesus está do nosso lado, porque nós estamos esperando a resolução dos nossos problemas de forma natural, quando o sobrenatural já está acontecendo e nós não estamos percebendo. Então Maria Madalena ficou ali no sepulcro, e a chave que destravou para que ela pudesse reconhecer, mediante aquele ambiente, que Jesus estava com ela, foi o quê? O fato dela permanecer, mesmo que ela estava triste, mesmo que ela estava chorando, mesmo que ela estava com o seu coração machucado, com as suas expectativas frustradas, ela não foi embora como todos os outros, ela permaneceu naquele lugar. E quando ela permaneceu naquele lugar, ela quebrantou o seu coração, ela chorou diante daquele sepulcro. Então ela começou a ver o sobrenatural acontecendo naquele lugar. William, o que isso significa? O que significa quando nós colocamos as nossas verdades para fora, quando nós colocamos aquilo que está machucando, aquilo que está nos ferindo para fora, é como se os nossos olhos naturais estivessem fechados e os nossos olhos espirituais começam a abrir e nós começamos a contemplar. Eu quero chamar isso de quebrantamento. Nós começamos a contemplar então o sobrenatural através de um quebrantamento da nossa alma. Nós começamos então a quebrantar a nossa alma, as nossas emoções. Nós colocamos tudo para fora, aquietamos as nossas emoções quando nós colocamos para fora. E por muitas vezes nós colocamos aquilo que traz angústia ao nosso coração através de lágrimas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Por muitas vezes as nossas lágrimas denunciam aquilo que nós estamos passando, não é verdade? Por muitas vezes nós choramos, e isso pode, não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Quando eu coloco as lágrimas para fora, depois que eu paro de chorar, depois que as lágrimas param de cair, eu me sinto mais leve. Acontece isso com você? Comigo acontece, parece que alguma coisa que traz angústia ao meu coração, e depois que eu choro, depois que eu abro, escancaro o meu coração para Deus sobre as minhas angústias, aí eu saio desse ambiente um pouco mais leve. Então é isso que está acontecendo naquele lugar. Maria Madalena coloca toda a sua angústia, a sua frustração, a sua expectativa, a sua falta de entendimento, ela coloca para fora, e quando ela começa a colocar essas coisas para fora, o quebrantamento das suas emoções faz com que os olhos espirituais sejam abertos. E quando os olhos espirituais se abrem, ela começa a contemplar o sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar. O que acontece? Ela começa então a enxergar e ver dois anjos, um na cabeceira e outro aos pés da cama, e começa a conversar com esses anjos. Imagine você, que você está chorando, angustiada, triste, e agora ela começa a contemplar o sobrenatural, e você começa a conversar com anjos. Você começa agora a se relacionar com anjos. Aquela mulher que naquele ambiente, chegou naquele ambiente não acreditando mais nas coisas que Jesus havia falado, porque ela estava esperando acontecer de forma natural. Nós vamos falar sobre isso também nessa noite. Ela estava esperando usar o termo aqui, o defunto levantar, e mal ela sabia que as coisas já estavam acontecendo, o defunto já estava de pé há muito tempo. Então o que acontece? Quando ela está nesse ambiente, com o seu coração quebrantado, ela começa a se relacionar com o sobrenatural de forma natural. Aquela conversa com os anjos agora já parecia algo natural. Se você olhar o texto, você vai perceber que ela conversa com os anjos como se estivesse conversando comigo, com você. Então ela já está numa outra atmosfera, está numa atmosfera sobrenatural, se relacionando de forma natural, de forma que agora começa a compreender. William, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós vamos começar a viver o sobrenatural como se fosse natural. O sobrenatural para a nossa vida vai ser algo normal, não vai ser algo miraculoso. A todo momento, todos os dias, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Diz amém? Diz amém? Por quê? Porque nós vamos acalmar, aquietar a nossa alma, as nossas emoções, aquilo que nos traz instabilidade, e vamos começar a contemplar o que está acontecendo à nossa volta, de forma sobrenatural, de forma espiritual. Ela começa a se relacionar, e para resumir a mensagem, ela então começa a se relacionar com esses dois anjos, e não satisfeita com isso, ela olha mais adentro, ela olha e vê um outro homem que parecia, a visão dela ser um jardineiro. E quando ela começa a falar com o jardineiro, faz o seguinte, fala a verdade
para mim, você pegou o corpo que era para estar aqui. Você pegou o corpo que era para estar aqui, você pegou o corpo do meu mestre. Devolve ele aí, para que eu possa fazer aquilo que eu me preparei para fazer. Jardineiro, quantas palavras? Para de brincadeira. O caso é sério. Quantas vezes nós falamos isso com Jesus? É verdade? Estou mentindo? Falou, Jesus, já entendi tudo, mas você está de brincadeira. Para de brincadeira, vamos resolver isso aqui logo. Não é verdade? Para de ficar escondendo o corpo aí do meu mestre. Já entendi tudo. Você já estão chorando aqui. Agora devolve, que eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Quantas vezes a gente já falou isso para Jesus? E Maria começa a se relacionar com os jardineiros dessa forma. Devolve o corpo de Jesus. E aí então o jardineiro fala: por que está procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Por que está procurando dentre os mortos? Por que você está procurando o que é errado no lugar errado, sendo que o que está certo já está acontecendo e você que não está percebendo? Quantas palavras, Maria? Abra os teus olhos, que você vai ver que aquele que você está procurando dentre os mortos está vivo e está falando com você. Aquilo que você está procurando, pensando que está morto, eita! Já ia dar um peteca aqui, xarábias. Mas olha só, que Deus está falando no meu coração. Aquilo que você pensa que está acabado, aquilo que você imagina que é o fim, aquilo que você pensa que não tem mais jeito, Jesus está falando com você nessa noite. Não está morto, não é o fim, pelo contrário, abra os teus olhos que você vai ver que já está acontecendo. Você achou que era o fim, Maria Madalena estava achando que aquela situação era o fim, acabou, o corpo do mestre não está aqui. E Jesus está falando: abra os olhos, Maria Madalena, porque aquilo que você está procurando dentro da gaveta, aquilo que você está procurando, os sonhos que você está procurando dentro da gaveta, aquela situação que você falou que não tinha mais jeito, ei Maria, abre os teus olhos, as coisas já estão acontecendo, você já está se relacionando, não com o Jesus morto que você veio procurar, mas você está se relacionando com o Jesus que está vivo e vai transformar a sua vida. Por quê? Porque você foi a primeira pessoa que viu o Jesus ressurreto. Você vai ser a mulher usada para dar testemunho que Jesus ressuscitou. O que Deus está falando aqui? Ei, a partir de hoje eu estou te dando autoridade para trazer vida àquilo que está morto. Abra sua boca e libere vida sobre aquilo que você achou que já estava morto. E eu nem entrei na mensagem de hoje ainda. Deus está falando: abra sua boca, abra os seus olhos primeiramente, contemple, enxergue. Eu estou aqui, eu estou vivo. Mas diante das suas angústias, diante do seu choro, você não conseguiu me enxergar, mas a todo momento eu estava aqui com você, eu estava vendo. Eu vi toda a situação, eu falei sobre isso. Eu estava vendo toda a situação, você chegou, as outras pessoas chegou, choraram, foram embora, mas você permaneceu, eu estou vendo. Então agora, enxuga as lágrimas. Fala para o seu irmão que sai do seu lado: enxuga as lágrimas. Você que está nos assistindo, enxuga as lágrimas. Quando você enxugar as suas lágrimas, você vai ver o alívio e você vai começar a contemplar. Você vai ver que Jesus está do seu lado o tempo todo. E aí ela começa a se relacionar com esse jardineiro. E ela só percebe quando esse jardineiro, na visão dela, diz: Maria. Ela reconhece a voz do mestre. Ela diz: Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu a voz do mestre. Aleluia, meu Jesus ressuscitou. Diz amém. Mais do que isso, meu Jesus ressuscitou e está aqui comigo. E ela então começou a compartilhar, a dizer, a testemunhar, a testificar. Ela recebe agora uma ordem. Ela recebe agora um direcionamento. Jesus diz a ela: vá e diga aos discípulos que eu estou vivo. Ela foi a mensageira agora da ressurreição de Cristo. Outra coisa que eu quero falar para você nessa noite, quero liberar sobre a vida: você é mensageiro de boas novas. Diz amém. Não seja portador de má notícias, seja portador e mensageiro de boas novas. Deus quer te usar com palavras de bênção, com palavras de paz. Então seja mensageiro de boas novas. Eu não sei você, mas não é ruim quando você tem que dar uma má notícia para alguém, não é ruim? Eu estou para dar uma má notícia aí para uns clientes meus, e eu estou me preparando para dar essas má notícias.
quê? Porque eu não quero ser um mensageiro das más notícias. Por quê? Porque Deus me incumbiu para trazer a mensagem das boas notícias. Então eu estou orando para trazer uma palavra de paz em meio ao caos. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Deus está te dando autoridade nessa noite para mudar as circunstâncias da sua vida a partir do momento que você abrir os seus olhos e começar a contemplar o sobrenatural que já está acontecendo. O sobrenatural, repita comigo, o sobrenatural já está acontecendo. E é sobre isso que agora nós vamos entrar na palavra de hoje. Muitas vezes nós não reconhecemos que Jesus está do nosso lado. Por muitas vezes, mediante algumas coisas que acontecem, que não saem do jeito que nós imaginamos, que não saem do jeito que nós queremos, então logo nós pensamos, Jesus não está comigo. Logo nós pensamos, Deus nos abandonou. Por quê? Porque você criou uma expectativa, você criou uma situação que colocou no seu coração que as coisas teriam que acontecer assim, 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 e não aconteceu. Então logo, consciente ou inconscientemente, você pensa, Deus não está comigo, Jesus me abandonou e agora eu estou lascado. Agora eu vou ter que passar por isso sozinho. Quantas vezes, e eu já ouvi pessoas até próximas de mim, que diz assim, agora, crente, filho de Deus, agora eu que vou ter que resolver isso. Por quê? Porque eu que causei isso. Deus não tem nada a ver com isso. Olha só, Deus não tem nada a ver com isso, porque isso foi eu que causei. Quantas vezes eu, em meio à liderança, lidero pessoas desde quando eu me converti, isso há 15 anos, eu me converti com 3 meses, já estava liderando adolescente. Então, todavia eu escuto isso. Isso aqui, Deus resolve. Mas isso aqui, Deus não resolve, porque isso aqui foi eu que causei. Ei, deixa eu falar uma coisa. Qual é o pai que abandona o seu filho mediante ao erro dele? Qual é o pai que não ajuda o seu filho a passar por uma tribulação, por uma perseguição, por algo que ele mesmo causou? Mas quando o filho pede ajuda ao pai, qual é o pai que vai negar essa ajuda? E nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus diz que Ele é Deus, Ele é soberano, e nada se compara à paternidade de Deus para conosco. A Bíblia nos diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu, porém, todavia, jamais me esquecerei de ti. Então, por que na nossa cabeça nós pensamos que, por causa de algumas atitudes minhas, agora eu que vou ter que me virar para resolver esse problema, porque Deus não tem nada a ver com isso, e Deus e seu pai estão orando lá de cima e está falando, enquanto você pensar desse jeito, você que vai ter que resolver mesmo. Enquanto você estiver passando por isso sozinho, realmente é você que vai ter que resolver. Agora, a partir do momento que você reconhecer que eu estou contigo em todo momento, você vai ver que passar por ela, consequência daquilo que você cometeu, vai ser mais fácil. Por exemplo, vou expor aqui algumas situações. Estou brincando, vou pegar só leve hoje. Mas, por exemplo, vou falar aqui. Minha esposa é muito abençoada. Minha filha estava terminando a faculdade há uns 4 meses atrás, mais ou menos. 4, 5 meses atrás. Estava terminando a faculdade e já ia casar, apartamento para morar. E alguns meses que antecedeu, vamos colocar assim, desde o começo do ano até o dia do casamento, ali até o término da faculdade. A faculdade terminou mais ou menos em julho e o casamento era em setembro. Mas desde o começo do ano eu vi a minha esposa com uma certa preocupação. E eu falava para ela, qual é a sua preocupação? Aí ela falava, porque a Laís não está me falando nada e eu não sei como é que está a situação financeira dela, eu não sei se ela está pagando a faculdade, eu não sei se ela está conseguindo pagar o apartamento, eu não sei como é que estão as coisas do casamento, e isso está trazendo uma preocupação para mim. Então, a minha esposa ficou alguns meses preocupada porque a filha estava se virando sozinha. Por quê? Porque ela decidiu concluir a faculdade, porque ela decidiu casar, porque ela decidiu comprar um apartamento. Decisões da
da filha, mas a mãe estava preocupada com essa decisão. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? E enquanto a Laís não abriu para ela que estava tudo bem, a mãe ficou preocupada. E quando ela percebeu que alguma coisa ia sair do eixo, a mãe percebeu que alguma coisa não estaria bem, ela começou a correr. Deixa eu fazer doce, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Eu preciso levantar alguns recursos financeiros para ajudar minha filha. Will, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que nós, como filhos, enquanto nós temos a mentalidade que não precisamos de Deus, Deus vai estar olhando para nós e vai falar: então tá bom, se vira sozinho. Vocês não estão me reconhecendo, você não está pedindo a minha ajuda, você acha que você é capaz. Eu já cantei aqui a musiquinha do homenzinho torto. O homenzinho torto, ele não era capaz de endireitar a sua vida, mas a palavra, a musiquinha diz que um dia ele encontrou a Bíblia e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tem coisas na nossa vida, se não todas, nós não somos capazes de transformar sem a ajuda de Deus na nossa vida. Existem situações na nossa vida, na nossa história, que Deus está falando: entregue na minha mão. Desde o momento do louvor e da adoração, Deus está falando: entregue na minha mão, que aí sim você vai ver a transformação. Com outras palavras, aleluia, Deus está entregando muita coisa aqui hoje, e eu espero que você que está aqui, que você que está nos assistindo também receba aí. Deus está falando: tem muitas coisas que eu e você estamos passando, porque nós decidimos carregar isso sozinho. A partir do momento que nós entregarmos na mão dele, você vai ver as coisas mudarem. Diz amém. Muitas coisas que nós estamos passando não era para nós estarmos passando simplesmente porque nós declaramos que isso Deus não tem nada a ver. Isso foi uma atitude minha. E Deus está falando: tá, eu sei, foi uma atitude sua, mas ei, deixa eu te falar, eu te conheço, eu te formei, eu te criei, e eu já sabia que você ia ter essa atitude. Eu só estou esperando você contar comigo. Deixa de ser independente e se torne dependente de Deus. E eu confesso que não tem nada a ver com a mensagem que eu preparei aqui. Deus está entregando muitas coisas aqui hoje. Por quê? Porque Ele quer nos tirar de um estado de independência e nos colocar no estado de dependência. E isso não tem nada anotado aqui. E a independência tem a ver com o quê? Nós não reconhecemos que Deus, através de Jesus, está conosco em todo momento, por meio do Espírito Santo que habita em vós. Nós precisamos ter entendimento e revelação disso. E eu quero compartilhar com você o versículo-chave dessa noite, que vai nos nortear, que vai nos ajudar a discernir a mensagem. Está lá, está lá em Lucas 24, a partir do verso 15. Nós vamos ler por enquanto só o verso 15 e o verso 16. Lucas 24, 15 e 16. É uma história muito conhecida e nós vamos destrinchar ela aqui por meio do Espírito Santo. Lucas 24, 15 e 16. Foi? Vamos lá. Acompanhe comigo no quadro. Lucas 24, a partir do verso 15 diz assim: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, nessa noite, mediante essa introdução, Senhor meu Deus, eu quero quebrantar o meu coração, eu quero ser o primeiro a me quebrantar, a me esvaziar, Senhor meu Deus, de mim mesmo, para que o Senhor cresça, para que o Senhor prevaleça, para que o Senhor venha trazer revelação ao nosso coração, ao nosso entendimento, Senhor, para nos nortear e tirar nós da mediocridade, para tirar-nos, Senhor meu Deus, do conformismo e projetar, Senhor meu Deus, a nossa vida diante aquilo que Tu tens para nós. Então Tu tens, Senhor meu Deus, liberdade em nosso meio, Tu tens liberdade em nosso coração, e não seja, Senhor meu Deus, eu falando, mas seja o Teu Espírito através de mim, trazendo revelação ao nosso coração. E se você crê, diz amém. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos dizer nessa noite que a independência nos tira de reconhecer que Jesus está o tempo todo do nosso lado. E nós
estavam caminhando, estavam conversando, estavam discutindo. E quando eles estavam caminhando, eles estavam discutindo, Jesus aparece com eles. E eles começam a conversar com Jesus e não reconhecem que é Jesus. William, de quem você está falando? Eu estou falando de discípulos. Nós estamos falando da história do caminho de Emaús. Havia então 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E nós vamos falar sobre isso, o que significa caminho de Emaús. O que estava acontecendo? É uma continuidade da palavra de domingo passado. Aqui nós estamos falando após a ressurreição de Jesus. Nós estamos falando aqui o momento em que Jesus já tinha sido ressurreto. Então 2 homens ali que estavam em Jerusalém, que presenciaram tudo aquilo, a crucificação de Jesus, e que tiveram a notícia que ele não estava mais no sepulcro. Então esses homens estão retornando para casa, eles estão a caminho de Emaús. O texto diz, no caminho de Emaús. Então é nesse contexto que esses homens estão andando, eles estão conversando, eles estão discutindo sobre isso, eles estão caminhando, estão dizendo, você viu, você crê, você não crê, o que aconteceu? Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, e estava esse burburinho, e eles estavam caminhando exatamente sobre isso, falando sobre isso. E enquanto eles estavam falando sobre o que aconteceu, Jesus aparece. Vocês estão comigo, vocês estão entendendo? Enquanto eles estão procurando entender ali o que aconteceu naquele final de semana, Jesus aparece. E enquanto eles estão procurando entender, eles estão confusos. Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia nos diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E aí eu te faço a pergunta: o que tem impedido você de reconhecer Jesus? Eu não vou falar algumas coisas, eu vou falar algumas coisas aqui na verdade, mas é algo pessoal. Deus está falando comigo, é algo pessoal. Você tem que entender o que está impedindo você de reconhecer Jesus no caminho. O que está impedindo você de olhar e contemplar Jesus no caminho? Sabe, um dos motivos que nós vamos entender é que esse caminho não é o caminho que eles deveriam estar. Uma das coisas que impediram eles de reconhecer Jesus quando Jesus apareceu a eles é porque eles estavam no caminho que não era para eles estar. Por quê? Porque eles estavam no caminho de volta para a sua casa. Eles estavam a caminho de Emaús. E Emaús significa lugar de fonte de águas quentes. Então aparentemente é um bom lugar, diz amém? Esses homens então acabaram de testemunhar aquela crucificação. E agora, por quê? Eles não viram, eles não creram, não entenderam o sobrenatural que eu falei domingo passado. Eles estão voltando para sua casa com o seu coração ferido, machucado, decepcionado. Mais uma vez, por quê? Porque não entenderam quem era Jesus. O fato, por isso que eu estou falando, o fato de nós estarmos com Ele, vendo sinais, vendo maravilhas na vida dos outros, não significa que nós não reconhecemos Ele na nossa vida enquanto nós não tivermos uma experiência profunda com Ele. Então esses homens não reconheceram Jesus, estão voltando para o caminho. Eles não entenderam quem era Jesus. William, por que você está dizendo que eles não entenderam quem era Jesus? Porque os judeus estavam esperando um Jesus político, e eu não vou falar de política aqui. Mas os judeus estavam esperando um Jesus político, um homem forte, poderoso, que iria reinar sobre os judeus e parar de servir, fazer com que aquele povo parasse de servir ao Império Romano. Então eles estavam esperando que ser livres de forma natural. Eles estavam esperando então que Jesus se levantasse como rei deles e destronasse o Império Romano. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque mais uma vez, por muitas vezes, nós estamos esperando as coisas acontecer de forma natural e não compreendemos o que está acontecendo de forma sobrenatural. Enquanto aqueles homens estavam esperando uma libertação, aleluia. Enquanto aqueles homens estavam esperando uma libertação de coisas momentâneas daqui da terra, Jesus estava trabalhando para libertar eles de uma morte eterna. Enquanto você está preocupado com coisas momentâneas, com coisas passageiras, Jesus está trabalhando com coisas que são eternas. Nós precisamos entender que por muitas vezes nós esperamos que Jesus apareça para resolver coisas naturais, quando Ele está já resolvendo coisas sobrenaturais.
está resolvendo coisas que você vai carregar para a eternidade e não para a sociedade. Então é isso que faz com que as pessoas andem pelo caminho de Emaús. Caminho de Emaús, como eu já disse aqui, lugar de fonte de água quente. Hoje seria um bom dia para a gente ir para esse lugar. Está meio garoando, está meio friozinho. Então nós queremos ir para esse lugar de fonte de águas quentes. Terma de Laranjais, né? Terma de São Pedro, que nós vamos daqui a alguns dias, diz amém? Então, nós queremos ir. Então, aparentemente, eles estavam indo para um bom lugar. Só que por falta de discernimento, por falta de crer, esse lugar não era um lugar tão bom. Porque a palavra diz: permanecer, repita comigo, permanecer em Jerusalém. O fato deles estar voltando, e é isso que significa o caminho de Emaús. O fato desses dois homens estar indo a caminho de Emaús significa que eles não creram na palavra que Jesus estava dizendo: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, permanecer em Jerusalém. Então o fato deles estar voltando para Emaús significa que eles estão trocando o lugar de paz, porque Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam trocando lugar de paz para lugar de fonte de água quente. William, o que isso significa? Significa que por muitas vezes nós trocamos a fonte, e isso faz com que nós não reconhecemos quem é Jesus. Por muitas vezes nós trocamos a fonte que nós bebemos, por exemplo, da água. Quando nós trocamos a fonte da água, nós vamos reconhecer somente o sabor daquela fonte. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Faz sentido? Então, por exemplo, até esses dias, hoje eu vou falar bastante da minha esposa, né? Esses dias, minha esposa me mandou uma foto de 2 garrafinhas de água. Aí ela falou: William, olha a cor da água. Não vou falar da onde, lógico. William, olha a cor da água. E aí realmente havia uma água potável, aquelas de garrafinha fechada, lacrada, e uma garrafinha que ela encheu com a água da torneira. Aí, trazendo para essa analogia, se eu beber da água potável, cristalina, eu vou sentir, água não tem sabor, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou sentir o gosto de água potável. Mas se eu beber daquela água que estava mais turva, mais amarelada, o gosto não vai ser diferente? Para traduzir, água potável não tem gosto, mas a água turva teria um gosto ruim. Concorda comigo? Então, quando eu troco a fonte, consequentemente eu vou beber e vou sentir o sabor da fonte da qual eu estou me alimentando. Vocês estão comigo? Então, quando esses homens estão fazendo esse trajeto, o que eles estão dizendo é o seguinte: eu não acredito mais em Jesus, que ele iria ressuscitar, porque eu acreditava que ele viria para governar e destronar o Império Romano, para nos libertar, e isso não aconteceu. Então, como isso não aconteceu, eu vou voltar para minha casa. Era isso que eles estavam falando. Então, como aquilo que eu imaginei não aconteceu, como aquilo que eu pensei que iria acontecer não aconteceu, então eu vou voltar para a minha vida, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para o lugar de água quente. Mas a palavra de Jesus dizia: permanecer no lugar de paz não é para você ir para a fonte de águas quentes, porque quem beber do lugar de paz nunca mais terá sede. Esses discípulos, então, eles estão a caminho de Emaús, e aí Jesus aparece a eles, e eles não o reconhecem, porque estavam no caminho errado. Decepção, devido a expectativas erradas. Esperavam que eles os livrassem do Império Romano, como eu já disse aqui, quando na verdade estavam sendo libertos do Império das Trevas. Por muitas vezes nós queremos ser libertos de algumas coisas naturais, coisas visíveis, coisas palpáveis, e Deus está trabalhando no seu interior, te libertando de coisas que poderiam te levar para o inferno, mas Ele está te libertando para te levar para o céu, diz amém. Mas como isso, entenda aqui, como às vezes a transformação interior não é visível, nós não acreditamos. Quer ver uma coisa que faz você entrar, e eu também
pelo caminho de Emaús? Por exemplo, algo que você achou, que você entendeu, que você creu, que você já tinha sido liberto, e passado algum tempo você comete esse erro. Automaticamente, milésimos de segundos, vem na sua mente: eu não fui liberto disso. Porque se eu tivesse sido liberto, eu não estaria cometendo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quem já passou por isso? Só eu? Então assim, quando nós erramos, em milésimos de segundos, o pensamento que vem na nossa cabeça é: então eu não fui totalmente liberto, livre disso. Porque se eu tivesse sido, não estaria cometendo. Então logo, se você permitir que esse pensamento fique rondando a sua cabeça e deixe entrar no seu coração, logo você está pegando o caminho de Emaús e voltando para casa. Conclusão: logo você está trazendo para a nossa realidade. Logo você está voltando para o mundo e cometendo as mesmas práticas que não era para você estar cometendo mais. Mas a palavra diz: uma vez livres, totalmente livres. O Igor gosta muito, eu também. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. William, então se eu cometi esse erro uma vez que eu já tinha sido liberto, o que acontece? O que acontece é você tomar posse que você cometeu esse erro, mas esse erro não tem mais poder na sua vida de te escravizar. Vida que segue, arrependa-se e continue permanecendo em Jerusalém. Não pegue o caminho de Emaús. Por quê? Porque se você pegar o caminho de Emaús, cheio de condenação, de culpa, de frustração, de decepção, sabe o que vai acontecer? Jesus vai se revelar a você e você não vai reconhecê-lo. Quantas pessoas, e talvez você que está nos assistindo agora está nessa situação, Deus está falando aqui comigo, quantas pessoas que estão no caminho de Emaús, e Jesus está com eles no caminho de Emaús, e eles não estão reconhecendo. O que significa? Quantos filhos de Deus tiveram experiências com Deus e estão fora do corpo? Por quê? Porque tiveram decepções, frustrações, porque colocaram expectativas em coisas naturais, quando na verdade Deus estava trabalhando no sobrenatural, no interior. Mas como as coisas do lado de fora não aconteceram do jeito que deveria acontecer, você receba aí na sua casa. Como as coisas não aconteceram do jeito que você queria que acontecesse do lado de fora, você não percebeu o que estava acontecendo do lado de dentro. E isso fez com que eu e você, faz com que eu e você voltamos pelo caminho de Emaús. E o que eu estou querendo dizer, que talvez você que está na sua casa, está nos assistindo, porque aqui está todo mundo bem, graças a Deus. Você talvez esteja no caminho de Emaús. E deixa eu falar, até no caminho de Emaús, Jesus está com você. O que significa para nós hoje caminho de Emaús? O mundo aí fora, as baladas, a prostituição, a pornografia. Você estava dentro da igreja, você estava vivendo um relacionamento com Deus, você viu tanta coisa, e por causa de um erro, eita Deus, e por causa de um erro, você está voltando para o caminho de Emaús, voltando para o lugar que não pertence mais a você. Só que uma coisa é, Jesus está com você do mesmo jeito, é você que não está percebendo Ele, porque no momento que você perceber Ele vai começar a expor coisas sobre você, e você vai entender que aí não é o seu lugar. Diz amém. Aleluia, Jesus. Estamos muito preocupados com coisas e queremos que Deus prove o seu amor, que está conosco através de tais coisas que dão certo. Por exemplo, como carro, casa, casamento. Eu não sei se você, mas eu sou assim. Por muitas vezes eu me pego falando: Senhor, se o Senhor está comigo, isso daqui vai dar certo. Vocês já fizeram isso? Se você está comigo, isso vai dar certo. Por exemplo, a porta de emprego que você tanto espera. Quem faz essa oração? Primeiro você faz cheio de fé. Se for de Deus, vai dar certo. Primeira coisa. Aí depois, quando vai chegando perto, vai chegando o dia, vai chegar na porta da empresa, aí já começa.
Deus, você está comigo, né? Você está comigo, né? Essa pergunta já fala, você já não tem certeza. Essa pergunta, não, você está comigo? Você já não tem certeza. Aí quando chega lá, você já está assim, antes da primeira palavra. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Você está entendendo? Eu estou dando esse exemplo da porta de emprego, mas por muitas vezes nós queremos que Deus prova que está conosco mediante as coisas darem certo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está com você só quando as coisas dão certo, Deus está com você quando as coisas dão errado também. Deus está sempre com você, e você precisa entender, eu preciso entender, que não é quando as coisas dão certo ou dão errado que vai provar que Deus me ama, que Deus está comigo. Por quê? Porque a promessa dele não tem a ver com coisas, tem a ver comigo e com você. Não tem a ver com o seu carro, não tem a ver com a sua casa, não tem a ver com o seu casamento, não tem a ver com o seu emprego, tem a ver com você. Seu casamento pode não dar certo, mas Deus está contigo. O carro pode quebrar, mas Deus está contigo. A porta do emprego pode fechar, mas Deus está contigo. Não significa as coisas darem errado, não significa que Deus não está contigo. E se você entender isso, você vai ver que aquilo que aos teus olhos deu errado, você vai perceber. Com outras palavras, é livramento. Sabe? Quando nós começamos a entender que Deus está conosco em todo momento, tudo aquilo que aparentemente não deu certo, você vai entender, é livramento, porque Deus está comigo em todo tempo. Então, se não deu certo, Ele está comigo do mesmo jeito, é Ele que está me livrando, é Ele que está trilhando os meus caminhos, é Ele que está purificando as minhas vontades, purificando as minhas emoções, lapidando o meu ser. Por quê? Porque não tem a ver com coisas, tem a ver com você. O Pai é um Pai bom, é um Pai amoroso, é um Pai zeloso, e Ele só vai te dar aquilo que vai fazer bem para você. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos sozinhos. Jesus, Ele está aqui. Diz amém? E nós precisamos entender, e eu quero ler, continuar. Pri, continua projetando para mim, não sei se vai dar aí. A partir do verso 17, nós vamos ler alguns versículos, para nós entendermos aqui 4 práticas para um relacionamento com Jesus. E depois a gente vai concluir com comportamentos individuais. Lucas 24, a partir do verso 17, diz assim: E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então isso significa o quê? Que eles estavam caminhando, discutindo e estavam tristes. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel. O que até aqui por enquanto, rapidamente. Aqui eles estão denunciando qual era a expectativa deles. Então eles viam Jesus como um profeta, como um homem sábio, cheio de poder e autoridade. A única coisa que eles não reconheceram é que Jesus era o Messias que veio para salvar. A única coisa que eles não estavam entendendo naqueles 3 anos que Jesus estava exercendo o ministério, por quê? Porque eles estavam com a expectativa de um grande rei que viria para livrar eles do Império Romano. Não me reconheceram que ele era o Salvador da humanidade. Então aqui eles estão denunciando. E hoje, continuando, e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter
tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha para aqui. Mais uma vez, esses homens estão contando sobre a ressurreição de Jesus, mas não entenderam o que estava acontecendo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quantas vezes acontecem coisas na sua vida que você não está entendendo e Jesus já está fazendo? Eles estão relatando. É como se você estivesse falando um testemunho de Jesus, mas sem falar com Jesus. É como se você estivesse testemunhando: minha vida mudou, minha vida foi transformada. Você sabe que é Jesus, mas você não coloca Jesus no meio. Esse dia eu estava vendo um comercial, uma propaganda de uma TV, com certeza vocês vão saber. E a pessoa dando testemunho, e em nenhum momento falando de Deus e de Jesus. E aí no final da propaganda vem assim: resolve em tal lugar. Eu falei: Jesus, cadê Jesus transformando a vida? Cadê Deus transformando a vida? Não, é o lugar. Não é Deus, não é Jesus que resolve. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os homens estão testemunhando, falando de tudo o que aconteceu. Estão falando da ressurreição, mas não crendo que a ressurreição era real, que era para salvar, que era para libertar, que era para transformar. 25. Eles me dizem: como vocês custam a entender? Aqui quem está dizendo já é Jesus. Olha Jesus exortando eles. Eles me dizem: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado, e aqui começa a chave para que os nossos olhos sejam abertos e a nossa vida seja transformada. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. O que está acontecendo aqui? Eles estão caminhando. A Bíblia nos diz que era uma caminhada mais ou menos de 11 quilômetros. Gente, é uma caminhada boa. 11 quilômetros é uma caminhada boa. Para você ter ideia, eu trabalhava em Santo André. Daqui para Santo André dá 8 quilômetros. E eu não me imagino caminhando tudo isso. Então esse trajeto é um trajeto longo. E em todo o tempo, esse trajeto longo, eles conversando com Jesus e não reconhecendo Jesus. E aí é chegado a tarde, a noite vem, e aqui já começa uma chave. Eles não deixam, mesmo sem reconhecer Jesus. A conversa estava tão boa, olha só, entenda aqui profeticamente. A conversa estava tão boa, o relacionamento estava tão bom, que ele falou: não vai embora não, fique conosco. Com outras palavras: Jesus, a noite vem, é perigoso aí, fica aqui conosco, mesmo sem saber que era Jesus. Ele falou: fica aqui conosco, que nós vamos destrinchar isso. Ficaram com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantaram e se voltaram imediatamente para Jerusalém. Até aqui eu já vou concluir essa mensagem. O que está acontecendo aqui? 4 práticas para um relacionamento com Jesus. É sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa, realidade. Segunda, revelação das Escrituras. Terceiro, celebração compartilhada. E segundo, revelação. Nós precisamos entender que o relacionamento com Jesus precisa partir dessas 4 realidades. Primeira coisa que acontece nessa história, nessa passagem que Deus quer falar conosco:
Quando Jesus apareceu, mesmo sem eles reconhecerem que era Jesus, eles colocaram aquilo que estava dentro do seu coração. Eles estavam tristes, porque eles estavam errados na expectativa de acontecer algo que não aconteceu. E eles abriram o seu coração para um homem que eles não reconheceram. Eles colocaram na mesa: ó, nós estamos tristes, estamos voltando para casa por causa disso, disso, disso. Nós precisamos nos deparar com a nossa realidade. E aí sabe o que acontece? Quando nós colocamos a nossa realidade, colocamos as nossas verdades na mesa, Jesus vem com as Escrituras, Jesus vem com as palavras, Jesus vem com a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual foi a palavra que Ele liberou para a sua vida? Qual é o propósito que Ele tem para você? Quando você está frustrado, triste, decepcionado, e você abre o seu coração para Deus, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você abre o seu coração para Deus, falando: Deus, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo reconhecer você no caminho, eu não estou entendendo nada, porque eu achei que era de uma forma, e não aconteceu da forma que eu imaginei que acontecer. E você de repente começa a ouvir a voz, dizendo: fique em paz, calma, lembra da palavra? Lembra das promessas? Lembra daquele dia que eu falei com você? É isso que Jesus está falando com esses homens. Várias vezes acontece isso comigo até hoje. Por muitas vezes eu entro nessa linha. Não sou super crente, sou filho. E por muitas vezes, por causa de preocupações, eu entro nessa linha também. Deus, o Senhor está comigo nisso? Porque as coisas não estão indo bem, não estão saindo do jeito que eu imaginei. E por muitas vezes Jesus, através do Espírito Santo, fala assim: pega a sua Bíblia, lembra daquele versículo, vai ler lá. Uma vez, há muitos anos atrás, não sei se minha esposa vai lembrar, eu morava aqui, no final da rua. Uma certa hora da noite, me veio uma angústia muito grande. Muito, mas muito grande mesmo. E eu não sabia por que eu estava sofrendo aquela angústia. Não tinha motivo, pelo menos aparente. E eu cheguei e falei para o Senhor: falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Aparentemente está tudo bem, as coisas estão caminhando. Talvez não saiu do jeito que eu estava imaginando, mas está tudo bem. Isso deve ter, acho que uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Uma angústia veio muito forte ao meu coração. E eu ouvi coisa que não era do meu costume. Eu ouvi Deus falando ao meu coração: cadê a harpa? Você lembra disso, filho? E eu não sou um cara de ler a harpa cristã, que são hinários. Não sou. Eu tinha ali por muitos anos, quando me converti, deixei guardado. E eu ouvi de forma suave: pegue, procure a sua harpa, a harpa cristã. E eu pensei comigo: não podia ser a palavra de Deus, a Bíblia e tal. E aí, por que Deus fez isso? A harpa, para que eu pudesse entender. Eu nem lembrava disso, lembrei agora. Para que eu pudesse entender que era Ele que estava falando comigo. Porque se fosse a Bíblia, se fosse algo que eu já estava acostumado a fazer, seria só mais um dia. Mas Ele falou: vai procurar a sua harpa. E imagine eu nessa situação, angustiado, sem falar com a minha esposa o porquê que eu estava angustiado e nem que eu estava angustiado. E de repente eu viro para ela e falo: filha, cadê minha harpa? Ela: que harpa? Eu falei: eu tenho uma harpa pequena. Por que você quer a harpa? Eu falei: porque Deus falou comigo que eu preciso encontrar minha harpa. E está lá nós procurando a harpa. E aí eu encontrei a harpa. E quando eu encontrei a harpa, abri num hino que fazia muito tempo que eu não lia. Muito tempo. Isso já tinha, acho que na época, 5 anos atrás, devia ter uns 10 anos mais ou menos, que eu não lia a harpa, pra você ter ideia. E aí eu li um hino que geralmente, porque eu me converti na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus tem um ritual de ler a harpa. E aí quando eu abri a harpa, eu lembrei do hino e fui lá ler. E a palavra que veio a mim, veio: por que te abates, ó minha alma? Deus falou comigo: por que te abates, ó minha alma? O que isso significa?
Eu estou com você. Aquieta a sua alma. Eu estou te vendo. Eu estou olhando a sua angústia. E você vai estar preparado para aquilo que você vai passar. Eu estou contigo. Não tenha medo. Não fique aflito. Não, acalma a sua alma. Porque eu estou contigo. E depois que eu li isso, que eu orei sobre isso, eu trouxe paz ao meu coração. Trouxe entendimento ao meu coração. Por quê? Eu sabia que Deus estava comigo. Uíra, por que você está falando isso? Porque é isso que Jesus estava falando com aqueles homens. Você está triste, você está enfraquecido, você está voltando para casa, você quer desistir de tudo. Sabe por quê? Porque você entendeu errado. Você entendeu a escritura errada. Você não entendeu quem eu sou ainda. Você não está reconhecendo quem eu sou. Eu não sou o rei que vai salvar você do Império Romano. Eu sou o Messias que vai salvar você do inferno. Eu não sou somente aquele que vai abrir a porta de emprego. Eu sou aquele que vai abrir a porta do céu. E nós estamos preocupados com a porta de emprego quando a porta do céu está aberta. Nós estamos preocupados com a restauração do nosso casamento quando a nossa aliança com Deus já está estabelecida. Nós estamos preocupados com muitas coisas naturais quando Deus está trabalhando em nós com coisas sobrenaturais. Precisamos largar a mentalidade de que Jesus só está comigo quando as coisas estão do jeito que eu imaginei. Esse pensamento é de filhos imaturos. E aí, foi edificado, foi bênção para você? Eu vou deixar mais 2 indicações aí de mensagem para que você possa assistir, mas também vou te pedir para que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conheça. Ajuda a palavra de Deus a chegar nos lugares aonde nós não conseguimos, mas você pode ser um instrumento de Deus e compartilhar a mensagem de Deus para aqueles que estão precisando. Amém? Deus abençoe você e fui!